Sou Peta Lessa, hoje estou aqui com uma mulher, minha amiga, uma mulher linda, maravilhosa. Eu sou muito fã dela, porque ela é uma mulher guerreira, batalhadora, e ela é uma mulher comprometida com a área da saúde, da educação e da política de inclusão. E o fato dela estar aqui mesmo é porque ela quer incluir a vida real da família, incluir, né, a família na política. Só que você vai falar primeiro sobre o nosso grupo. Nós estamos aqui no podcast das Amigas. A Grazi faz parte do nosso grupo de amigas. E quando ela entrou nesse grupo, eu lembro muito bem. Ela chegou meia quietinha, depois ela se soltou. Eu falei, essa não é a Grazi que entrou no grupo. E eu vi uma grande diferença, assim, quando ela entrou para hoje. Então, Grazi, o que você tem a dizer do grupo? E vocês vão ver também aqui, olha, que ela foi uma das capas da revista do Amiga das Amigas, fez um sucesso, saiu em mais de 40 colunas sociais, rádios, jornais e até fez um livro, gente. Ela é autora. Ela fez esse livro aqui junto com as Amigas das Amigas, que somamos 22 coautoras desse livro. Então, ela tem muita história para contar, não só da política, mas contar um pouquinho do que ela pensa das mulheres, do que ela pensa disso tudo aí que ela está vivendo hoje. Então, fala um pouquinho, Grazi, do grupo, da revista. Solta aí um pouquinho para a gente que você tem a falar aí. Ai, Peta, você é sensacional. Quero agradecer muito pela oportunidade, muito mesmo. E eu lembro muito bem que há um ano atrás, eu fiz o meu primeiro podcast, participei do primeiro podcast com você. Isso. E à época eu lembro muito bem que eu falei, vou voltar em breve com muitas novidades. E teve mesmo, muita novidade, gente. Muitas novidades mesmo. Esse grupo é maravilhoso, eu me sinto muito honrada em participar, porque é um grupo de pertencimento, é um grupo de entretenimento, é um grupo de acolhimento. Nós já participamos de várias atividades juntas. É verdade. Várias atividades e ver todo mundo crescendo nesse grupo realmente é sensacional. Eu vejo por mim quantas coisas já aconteceram comigo desde que eu faço parte desse grupo, desde que eu entrei para esse grupo. Foram, assim, várias viradas de chave na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Isso foi muito importante. Tive minha vida eternizada aqui no livro, Universo Feminino. O case de sucesso é um legado. É um legado. E falando do seu trabalho, o que influenciou você a estar aí ajudando aí e tratando dessa área da saúde, da educação e da política inclusiva? Então, Peta, eu sou enfermeira por formação acadêmica e hoje eu sou servidora pública e trabalho com o legislativo. Então, tudo gira em torno de políticas públicas. Políticas públicas na área da saúde, na área da educação, política inclusiva. Então, eu penso que isso é de extrema importância, dar voz a essas transformações que ocorrem, que vêm ocorrendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, nessas áreas. Que, ao mesmo tempo que... como eu vou dizer? Essas áreas são de extrema importância, nós precisamos dar voz a essas mudanças, sobretudo nas legislações. O que a população não entende sobre essa inclusão das leis em toda a área da família? O que a população não entende? O que você diz sobre isso? Então, porque muita gente, eu digo assim, eu não gosto de política. Sou sincera, eu não gosto de política. Então, eu não tenho paciência de ficar assistindo algumas coisas. Então, eu fico até um pouco atrasada por causa disso. Então, o que você diz dessa pergunta que eu te fiz? Então, assim, tudo gira em torno de política, né? É verdade. Desde a política de boa vizinhança
É isso aí. Política de boa vizinhança, dentro de condomínio, dentro de uma escola, dentro da nossa família. Tudo é política. Então, por que não dar voz para essas transformações que ocorrem diariamente no legislativo? Entende? Informar dos avanços, sobretudo nas áreas da saúde, nas áreas da educação, a política inclusiva para os autistas, para as pessoas com doenças raras. Por que não pulverizar essas informações? Para que as pessoas conheçam cada vez mais os seus direitos e, conhecendo os seus direitos, elas poderão tomar decisões melhores. Uhum. Então, eu penso dessa forma. Então, você já falou até comigo, assim, fora das nossas conversas por aí, você já falou muito comigo sobre bastidores. Sim. E o que você fala para quem está te assistindo sobre o que é isso? O que são esses bastidores? Os bastidores, inclusive, é o capítulo do meu livro, O Sucesso por Trás dos Bastidores. Justamente é todo esse trabalho que eu fiz, que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos de formação, de formada, né, como enfermeira, e hoje eu dou voz a tudo isso, sobre o trabalho dos bastidores. Eu falo no meu livro aqui, é o sucesso por trás dos bastidores, porque as pessoas visam muito o quê? A fama, os holofotes em cima dela, mas para que todo um trabalho de fato ocorra, tem todo um bastidor por trás disso. E eu dou voz a esse trabalho, silencioso, mas que faz um barulho muito grande. E eu falo, né, nesse capítulo que eu escrevi, O Sucesso por Trás dos Bastidores, eu reforço muito a educação como uma ferramenta de transformação social. E quero deixar esse legado aí para as pessoas, a educação. Eu sei que tem um projeto aí, correndo por aí. Qual é o nome desse projeto? E como você quer gerar esse projeto, uma transformação. O que você vai fazer nesse projeto para transformar para a família em algo assim que... A família, eu falo a família porque todos nós hoje, foi o que você falou, tudo é política. Você está numa fila de um banco, é política. Sim. Qualquer coisa gera em torno da política. Sim. Então, esse projeto aí, como que é esse projeto? Qual o nome desse projeto? Um projeto que eu criei, ele se chama Vivências que Comunicam e Transformam. O que é isso? Muitas pessoas já estão me perguntando, Graziele, o que é isso? O que você está aprontando? Eu resolvi dar voz a várias coisas, a alguns temas que eu julgo ser importantes. Então, eu falo dos avanços, justamente, das políticas públicas voltadas para as áreas principais, que eu considero principal e que carecem de voz. Eu entendo dessa forma, entende? Então, eu falo hoje dos avanços, por exemplo, nas políticas inclusivas, os avanços para a doença fibromialgica, os avanços para a endometriose, o que a gente tem de concreto para isso, entende? Então, hoje eu estou dando voz a tudo isso, aqui no município do Rio de Janeiro. E assim, municiando as pessoas com informações de qualidade, informações com clareza, informações de fontes seguras. Para quê? Para que as pessoas possam saber cada vez mais dos seus direitos e que possam, de alguma forma, terem a consciência de tudo que está acontecendo, entendeu? De atualizações, de atualidades, vamos dizer assim. Porque hoje você é uma mulher atualizada. Atualizada, sempre fui. Eu sempre vejo você nas suas correrias, eu falo, a Grazi é uma mulher atualizada. Tem que ser atualizada, antenada. E assim, eu quero realmente dar voz a isso, para que isso gere uma consciência, plantando uma semente na cabeça das pessoas. Tá faltando muita consciência na cabeça do Exato. povo. E qual o objetivo? Fortalecer as redes de apoio.
rede de apoio para as mulheres, rede de apoio para as mães atípicas, rede de apoio para os jovens. É isso que eu ia te perguntar. Qual conselho você deixa para os jovens que estão aí à frente de alguma coisa ou que querem um futuro melhor? Qual conselho você daria para esses jovens? Não desistam. Estudem, se capacitem, se qualifiquem, procurem se municiar de informações de qualidade e nunca abandonem os seus objetivos. Perseverem. Perseverança, educação, porque eu sou a defensora da educação, que de fato eu acredito que ela é a maior ferramenta de transformação social, a educação. A gente, assim, os jovens devem se municiar com informações de qualidade, de fontes confiáveis e perseverem, perseverança sempre. Com isso tudo que você tenta, né, fazer na área da saúde, na educação e da inclusão da família na política, na inclusão de tudo que você faz, né? Que você quer incluir a família. Você teve e tem muita dificuldade nessas áreas? Pode falar das 3. As dificuldades que você encontra para fazer algo que ajude, nessas áreas aí. Ou para você, o teu trabalho você faz com excelência, eu sei que você faz com excelência, mas sempre tem uma dificuldade. Apareceu alguma dificuldade, te atrapalha em alguma coisa ou atrapalhou? Sim, a gente sempre pensa assim, em melhorar, em ajustar, entende? E eu penso que o divisor de águas nisso tudo muitas vezes são as próprias pessoas, que as pessoas são resistentes a determinados tipos de mudança. Entende? Muitas vezes elas não se atualizam, não buscam conhecimento, então isso às vezes atrapalha um pouco. E nessas andanças tua aí você encontra desafios. Com certeza, muitos desafios. Então, e nesses desafios, o que te faz você continuar mesmo diante de tantos desafios? Os desafios existem sim, com certeza, mas a cada vez mais eu vejo que eu não posso desistir da causa, não posso mesmo. E eu quero deixar aí, plantar essa semente boa de qualidade e de mudança, de transformação. Você falou do grupo, mas você esqueceu de falar um pouquinho o que mudou, que eu vi que teve mudança. E você também falou que quando você fez o podcast pela primeira vez, que tinha várias novidades. O que houve de mudança de lá para cá? O que se te motivou? O que fez você continuar no grupo? Ou que até ajudou a você ajudar outras pessoas? O que aconteceu nesse trajeto? Conta o que você puder falar aí um pouquinho para falar para as mulheres que estão te assistindo, os homens também que estão te assistindo. Sim. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de lá para cá. Muita coisa aconteceu, né, Peta? Muita coisa, assim. Aumentei o meu network, conhecemos pessoas maravilhosas dentro desse grupo. Como eu falei anteriormente, é um grupo de pertencimento. Você sempre ajudando, incentivando as outras mulheres ao crescimento. E isso é muito importante. É difícil a gente ver pessoas assim que têm essa missão. E eu vejo isso em você, essa missão de ajudar, de alavancar as outras mulheres, as outras pessoas. E eu costumo sempre dizer assim, eu vim para servir. A minha missão, eu penso que é servir. Servir mais do que vim para servir as pessoas, entende? E isso é muito importante. Daqui a alguns anos, quando olharem para você lá na frente, o que você gostaria de que as pessoas lembrassem de você? Fala aí um pouquinho. O quê? Você tá construindo, você falou que o livro é um legado. Sim. Então, lá na frente, o que você gostaria que as pessoas lembrassem
do que foi ou do que é a Graziele? Eu quero ser lembrado da seguinte forma, que eu perseverei na causa. Minha vida é baseada em muita perseverança e que eu não me calei diante do mundo, diante das adversidades, diante dos desafios. Você imaginava que ia ter essa repercussão toda nesse trajeto seu de inclusão e transformação? Não. Você não imaginava. E assim, as pessoas notaram, né, essa transformação. Primeiro porque eu desenvolvo esse meu projeto nas redes sociais. E assim, eu fui mudando, dando cara à minha rede social aos poucos, né? E fui introduzindo isso aos poucos com o meu público. E as pessoas que me acompanham desde o início perceberam essa minha mudança ao longo nessa minha trajetória. O que Deus tem te ensinado nessa sua trajetória? Muita coisa. A perseverar, a continuar caminhando, porque... E isso tem sido uma fonte de inspiração também para outras pessoas, para outras mulheres, para outras pessoas. E Deus é minha base, é tudo que eu acredito. E eu sou uma mulher de muita fé e de muita perseverança. Grazi, olhando para toda a sua caminhada, entre lutas, conquistas, o que você deixa para essas mulheres que estão sem esperança, estão buscando esperança em algo, né, para melhorar a nossa vida familiar, na política, na saúde, na educação? O que você deixa para gente? Até eu também quero saber, porque tá difícil, amiga. Tá difícil. Hoje você para falar da educação, é uma polêmica. Você para falar da saúde, outra polêmica. E a política nem se fala. É polêmica e pior ainda, né? Porque muita gente leva isso como uma... Até às vezes ficam sem falar um com o outro por causa de política. E eu ainda acho que falar de política ainda é pior ainda. Sim. Só que com outro sentido, né? Porque a saúde a gente precisa. Sim. A educação a gente precisa. Também. A política, ela tem que... A gente tem que se encaixar nela para poder conseguir algo. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu me expressei bem, mas é mais ou menos isso aí. O recado que eu deixo para essas mulheres, para essas pessoas, é que elas perseverem na causa, não esperem ninguém fazer por vocês, façam vocês mesmas, entende? Porque cada um passa aquilo que tem que passar. Então, assim, se tiver com medo, faz com medo mesmo. Entendeu? Se der medo, vai com medo mesmo, porque ninguém vai fazer pela gente. Então, é a gente mesmo que tem que fazer. Conta pra gente aí, qual foi nessa sua trajetória, qual foi a parte mais difícil para você? Teve alguma coisa bem difícil? No sentido... Da sua trajetória. Na minha trajetória de trabalho, de vida. Vários desafios, mas assim, os desafios eles não me definem. Na realidade, isso me deu mais força, mais ânimo para perseverar, para não desistir, para lutar com tudo aquilo que eu acredito, que é a educação, que somente estudando que eu iria conseguir algo na vida, alguma mudança. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não espero as coisas melhorarem para poder conseguir alguma coisa, porque se a gente for esperar melhorar, a gente não vai aproveitar nada, a gente não vai nem tentar fazer alguma coisa, fazer um movimento sequer. É verdade. Mas teve alguma que te marcou? Algum desafio? Pode não ser um desafio, uma história que te marcou durante a sua trajetória aí do teu trabalho, profissional ou pessoal, que te marcou. Assim, todos os momentos que eu vivi, todos eles fizeram parte de uma história importante na minha vida. E assim, eu penso muito no futuro, muito no presente. E assim, os desafios nos quais eu passei serviram assim, realmente como inspiração ou motivação
para que eu não parasse. Então, eu não paro muito para pensar no que eu passei, no que eu sofri. Muita gente, hoje em dia, eu percebo muito isso, tá, Peta? As pessoas usam, porque eu passei por alguma coisa ruim, e reforça muito o que é ruim, e não foca no que é novo, no que é atual, e usa, às vezes, muitas vezes usam isso como currículo. O que eu percebo, tá? E eu não foco muito nesses desafios, nessas coisas que foram ruins. Eu supero e sigo em frente. Mas tem alguma que marca a gente, né? Na nossa história tem alguma coisa que marcou. Uma história de um acontecimento, de uma coisa engraçada, alguma coisa que você queira. Que você, às vezes a gente não lembra, né? Porque quando a gente fala assim, porque me marcou, a gente pensa logo em coisa ruim, né? Mas não é bem uma coisa ruim. Mas não é bem uma coisa ruim. Às vezes também não tem nada que marcou, é luta mesmo, é batalha. É luta em cima de batalha. A gente chega lá e tal. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você não fala? Não, pode falar. Você está falando de história que marcou. Aí você está falando, isso não é coisa ruim. O momento que eu fiquei assim, emocionada foi no dia do lançamento desse livro. Olhando aqui, o lançamento do livro, porque eu nunca esperava. E escrever um livro. Eu amo escrever, eu amo estudar. Sou suspeita para falar isso. Quem me conhece sabe. E o dia do lançamento dele, assim, eu estava assim, flutuando. Eu não imaginava que eu estivesse num lugar tão bonito, fazendo um lançamento de um livro. Eu fiquei assim, um pouco sem ação. Falei, gente, isso está acontecendo mesmo comigo? Foi um marco e o seu legado, né? Foi. Isso aqui, minha história eternizada, a minha vida de luta, de superação, de vitória, de conquistas, de sucesso por trás dos bastidores. Isso é muito lindo. Isso é lindo mesmo, é bonito. E eu me orgulho disso, eu me orgulho da minha trajetória, eu me orgulho da minha história de vida, eu me orgulho das pessoas me abordarem e me acharem inspiração de alguma forma para elas. Até me emociono. Isso é legal. Eu também, eu não posso me emocionar, porque senão vai estragar minha maquiagem. Mas é emocionante e gratificante, porque todas as que passaram por mim, pela entrevista do podcast, que eu falo que é um bate-papo, realmente é um bate-papo, porque a gente se conhece, né? Sim. Todas as que passam por aqui são minhas amigas, são pessoas que já estão no grupo, e eu me emociono porque todas elas, a maioria, tem história de superação e história de inspirar outras mulheres. Eu acho isso muito lindo. Então agora, Graziele, eu quero fazer uma última pergunta. Resume a Graziele em uma só palavra ou uma frase. Resume. Em uma palavra? Uma palavra ou uma frase. Resume a Graziele. Intensidade. Sou uma pessoa intensa. Que bom. Cada uma tem uma frase para si. Eu tenho a minha, que a minha é agregadora. 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 Você é agregadora. Uma pessoa totalmente agregadora, acolhedora. Acolhedora, e me acolheu num momento assim que eu precisava muito. Precisava muito mesmo. E assim, Deus une propósitos. E assim, eu entendo que nada... Eu acredito que nada é por acaso, nada por acaso. E Deus une propósitos. A partir do momento que Ele me colocou assim na sua vida e você na minha vida, aquilo ali já estava escrito. E eu acredito assim, cegamente, que Ele une propósitos. Porque se não fosse... E Ele usa as pessoas. É verdade. Ele usa as pessoas. Graças a Deus por isso, porque Ele ainda escolhe alguém para usar. Porque instrumento. É um instrumento. Glória a Deus que no nosso grupo, eu gostaria de deixar essa frase sempre para o nosso grupo, porque não é um grupo só de mulheres. Não. São mulheres que se unem com propósito. Sim. Todas elas que estão ali têm um propósito, até por estar no grupo. Sim. Então, Graziele, pena que chegou ao fim
do nosso bate-papo, porque eu sei que você tinha muito mais coisas para falar, só que infelizmente a gente tem um tempinho muito curto, Sim. mas espero também, como você fez o primeiro, já fez o segundo, quem sabe você não faz o terceiro com outras histórias, gente, com mais novidades por aí, porque esse projeto dela não para, esse projeto que ela falou não para. Não. Então, Grazi, deixa um recadinho aí pro pessoal que quer te encontrar, que queira conversar com você, que queira saber um pouquinho mais do seu projeto. Fala aí onde te encontrar, fala pro pessoal que está te assistindo, aonde te achar. E também quem quiser bater aquele papinho com ela, porque ela é daquelas que fala à vontade e aberto. Pode me seguir nas minhas redes sociais, @GrazieleRosaOficial, e terei o maior prazer de falar com todo mundo. Eu me lembro que no primeiro podcast eu falei, vou voltar com novidades, e assim, estou voltando com o livro. E eu nem sabia. A revista. A revista. E outras coisas mais, né? E outras coisas mais, muitas coisas que agora aconteceram. Que você entrou aí como... Esqueci o nome aí do outro projeto aí que você entrou. Da NB. Isso, ainda tem mais uma. Tem vários, é porque ela esqueceu, gente. Eu esqueci. É que ela esqueceu. Eu esqueci. Mas fica para a próxima, porque vai ter muito mais novidades por aí. Ficamos por aqui. Se você quiser vir falar um pouquinho de você nesse bate-papo do podcast Amiga das Amigas, fica à vontade, pode me procurar @peta_lessa ou @amiga das amigas da Peta.